Fala pessoal, eu sou o Professor Macari com mais um Play História para você. E agora nós vamos falar sobre Revolução Socialista na Rússia. Neste primeiro episódio vamos tratar dos antecedentes econômicos, sociais, políticos e você sabe da novidade, é claro, né? Nós vamos fazer um mapa mental juntinhos, eu e você. Nós vamos fazer todo comentado do jeito que você gosta, com imagens, figuras, efeito especial, memes, daquela forma que você curte pra caramba em aula de história. Até que enfim! Por isso, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu comentário. Qual mapa mental você gostaria que nós fizéssemos juntinhos? Escreva lá embaixo. Eu gostaria muito que fizesse um mapa mental sobre... E agora vamos ao que interessa. Roda a vinheta. Neste episódio nós vamos falar sobre a Revolução Russa, ou Revoluções Russas, como alguns gostam de falar. Por quê? Porque na verdade, desde 1905, houve uma série de eventos que se desdobraram até outubro de 1917, quando os bolcheviques revolucionários assumem o poder da Rússia. A Rússia era conhecida como o gigante dos pés de barro. Por quê? Olha só este mapa. Olha o tamanho fenomenal da Rússia, com cerca de mais de 125 milhões de habitantes. No entanto, assim, o quanto ela era tão grande territorialmente, também era com seus problemas. Vamos analisar então alguns antecedentes da Revolução Russa. Primeiro, analisaremos então a questão econômica, a economia da Rússia. Vamos lá? Vamos montar este mapa mental juntinhos. Muito atrasada diante das demais nações. Se nós analisarmos com calma, nós vamos ver que o atraso era uma coisa que fazia parte da realidade russa. Até o calendário que eles usavam, acredite, não é o gregoriano, era ainda o juliano, o antigo. Então, quando você vê revolução mais acontecendo em fevereiro, na verdade, para eles está acontecendo ainda em março, porque eles ainda vivem num calendário antigo. Eu não tô louco! Diante de toda a situação, fábricas, industrialização, revolução industrial ainda estava muito lenta. Era uma tartaruga econômica. E na verdade, tudo isso aí vai resultar numa circunstância muito grande. Um sistema ainda semi-feudal. Você tá falando sério? Embora em 1861 os servos tivessem sido libertados pelos senhores feudais, no entanto, a miséria ainda fazia parte do campo. 80% ou mais da população ainda viviam no campo, na zona rural. E com isso, eles sendo libertos, embora livres, não tinha terra, não tinha trabalho para todos eles. Então eles vão criar ali uma situação de saída do campo, o que nós chamamos ali de êxodo rural. Eles vão para cidades em busca então de novas oportunidades, porque estava começando ali no final do século XIX para início do século XX uma industrialização mais forte na Rússia, com capital estrangeiro, principalmente francês. Isso aí explica muito bem por que a ligação do czar com a França. Nesse sentido, acontecem muitas revoltas, principalmente porque a industrialização ainda era muito precária, estava em um processo lento, não tinha emprego para todos. Uma crise se instala e nós temos uma sociedade agora com muitos problemas. Olha só, no campo a fome, porque não tinha como investir na agricultura. Ainda era uma atividade agrícola de subsistência e não tinha trabalho também para todos os servos. Nas cidades, o desemprego era muito forte, porque não tinha emprego para todos que estavam saindo do campo. Então havia muita miséria na cidade e os poucos que estavam empregados estavam passando por um processo de exploração por conta dos industriais, por causa da alta demanda de mão de obra sobrando na Rússia naquele momento. Então nós temos uma tensão muito forte entre camponeses que estão saindo do campo para a cidade, os que estão ficando estão passando necessidade, e nós temos problemas com os burgueses que estão ali em atrito com esses camponeses. Politicamente, a Rússia ainda vivia um sistema de czarismo.
Czar vem ou Tsar, né? Vem da palavra César, latina, que quer dizer então o imperador, se referindo à pessoa do imperador. A família Romanov essa dinastia estava no poder há mais de 3 séculos. E no final do século XIX para início do século XX, Nicolau II assume o poder tentando fazer reformas na Rússia, o que não era fácil para aquele momento. Por isso, Nicolau II começou a ter muitas oposições se formando contra ela, principalmente onde há indústrias, onde há proletários, é óbvio, né? E recheado com a exploração, está na cara que movimentos sociais em busca de melhores condições de trabalho e de vida seriam formados. Em 1898, nós temos a formação de um partido. Diante das reformas que Nicolau fez, poderia-se então ter partidos políticos na Rússia. E um partido que se formou foi o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, com fundamentos marxistas. Vamos lembrar um pouquinho? Karl Marx, Engels, foram aqueles pensadores que, analisando a Revolução Industrial, eles trouxeram então a ideia de uma melhoria social por meio do socialismo e o estabelecimento do comunismo. Que chegaria um momento que eles nem precisariam mais do Estado, porque a educação comunitária e igualitária estaria chegado no seu ápice. Isso chamaria-se então de comunismo. Só que forma-se também lá dentro 2 grupos em 1903 que na verdade tinham maneiras diferentes de agir. Por exemplo, os mencheviques. A palavra menchevique quer dizer minoria. A minoria da população, formada então por uma rica burguesia. Eles são altamente influentes na política, porque envolve também ali industriais. Eles defendem uma melhoria no capitalismo, mas também defendem a ideia de propriedade privada. Era um socialismo bastante moderado, que queria sim chegar ao comunismo, mas de uma forma muito moderada, ao contrário dos bolcheviques. Quem eram os bolcheviques? Era a maioria da população, formada ali por camponeses e proletários, operários, pessoas então do baixo escalão militar, e tudo isso aí fazia com que a grande massa popular acabasse tendo muita força também na política, só que eles eram altamente mais radicais. Em 1905 nós temos um ensaio da revolução, um ensaio revolucionário. Preste sua atenção o que está acontecendo em 1905. Primeiro, há uma derrota horrível da Rússia que estava guerreando contra o Japão. Esta derrota fez com que expusesse as condições reais da Rússia. O povo se revoltou demais com a miséria. Eles estavam guerreando sem condições de guerra, sem armamento apropriado, sem pelo menos ter ali roupas, armas, e sofreram derrotas constantes na guerra, trazendo então à miséria mais profunda toda a sociedade do Império Russo. Um outro fato também que ocorre nesse período são as revoltas populares, justamente por causa da miséria, juntada ali com a questão da guerra. Isso fará com que militares revoltosos também acabem se despontando, como, por exemplo, nós temos a tomada do encouraçado Potemkin, que na verdade era um grande navio de guerra que foi tomado pelos marinheiros, que estavam apoiando então as revoltas contra o czar. Mas o que marcou mesmo foi o terrível Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Revoltosos então, eles vão fazer manifestação na frente do Palácio de Inverno do czar. Para muitos, o czar estava lá e mandou atirar nesses manifestantes. Outros dizem que o czar não estava lá. Não importa. O que aconteceu é que mais de 1000 pessoas morreram naquela tarde de domingo, que ficou conhecida na história como o Domingo Sangrento. Diante dessa situação, o czar, de certa forma, ele perde a governabilidade, porque há uma revolta em massa da população. Isto faz com que o governo convoque a Duma. O czar vai chamar, então, formar um parlamento com muitas promessas para essa Duma. Ele promete, por exemplo, estabelecer um governo monárquico constitucional, fazer uma constituição e acabar com o absolutismo na Rússia. Era um dos poucos países europeus absolutistas ainda existentes, talvez, quem sabe, até o último, mas ele não consegue cumprir suas promessas. É feita a Constituição, mas poucas coisas mudam.
Nesse sentido, por conta disso, há uma separação em 1912 dos bolcheviques e mencheviques, que continuam lutando para derrubar o czar, estabelecer o socialismo, mas cada um ao seu modo, cada um de uma forma diferente. Nós temos então, para gravar mais ainda a situação, o ano de 1914, que você sabe é o ano que eclode a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi fatal para a Rússia. Por quê? Porque o czar apoia a ida das tropas para a Primeira Guerra Mundial. Até por conta que ele queria fazer ali, criar um vínculo com os países capitalistas, como por exemplo a França, né? A Inglaterra, contra os alemães. Mas a coisa não estava indo nada bem para os russos lá na guerra. Afinal, todo o dinheiro que era investido na guerra fazia falta para a Rússia e as revoltas começaram a se multiplicar cada vez mais. O governo czarista acredita que era incompetência dos generais que poderiam lutar, aproveitando muito melhor a situação ali. E ele mesmo vai à guerra, deixando como representante da Duma a czarina Alexandra, que na verdade não era nada popular, sem contar que era considerado muito fraca como governo. Ela tinha ascendência alemã. Então não fazia muito sentido, né, a Rússia lutar contra a Alemanha, e a czarina agora, ela é uma alemã. E sem contar que ela sofria muito influência de Rasputin, considerado inclusive um traidor da nação, que foi inclusive assassinado anos depois. Com todo esse agravamento, chegamos então a fevereiro de 1917. O que acontece em fevereiro de 1917? Grupos populares, juntamente com os sovietes formados ali em Petrogrado. Sovietes, na verdade, são ali os representantes de grupos populares, né? E nós temos de um lado ali mencheviques e do outro lado nós temos então os sovietes se unindo para derrubar e tomar o poder, a força do czar. E é o que eles fazem. Eles vão invadir o palácio e vão forçar, junto com apoio militar, o czar Nicolau II a abdicar do seu trono. Ele, não vendo mais condições, não vendo saída, ele vai então abrir mão do seu trono para os mencheviques. E nós vamos ter um governo provisório menchevique. É uma fase burguesa. Só que era um governo dividido, porque os mencheviques contavam demais com o apoio dos sovietes de Petrogrado, que tinha uma linha mais bolchevique. O príncipe Lvov acaba assumindo ali o poder, mas para fortalecer esse poder, ele é tirado pouco tempo depois e colocado então Kerensky, que era um chefe militar menchevique. O maior agravante de todo esse governo provisório era exatamente a manutenção das tropas russas na guerra. O Império Russo ainda estava guerreando e não se via condições de melhorias nas condições de vida dos populares enquanto estivessem na guerra. Mas isto vai mudar. Quer saber como que mudou? Então assista o nosso próximo vídeo, que falaremos um pouquinho ali sobre a entrada dos bolcheviques no poder, a conclusão da Revolução Socialista e as consequências que ela trouxe para o mundo até os nossos dias. Não perca o nosso segundo episódio da Revolução Socialista na Rússia. E isso aí, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui, mas já vou deixar apontadinho como sugestão um vídeo para você continuar nos seus estudos. Gostaram? Faça então o seu comentário ali, ó. Qual é o outro mapa mental que você gostaria que nós montássemos comentadinho para você? Bom, moçada, com todas essas facilidades para estudar, eu acho que vale a sua inscrição. Se inscreva, tá legal? Tchau, fui, beijão no coração.